tanto essa mãe quanto esse pai, eles manifestaram uma fé em Cristo. Tanto um como o outro não arredou o pé até que Jesus liberasse os filhos deles. Enquanto esse posicionamento parece que naquela época muitos ficavam desconfiados, observavam o que Jesus estava fazendo, mas não se posicionavam para desfrutar daquilo que ele fazia. Essas duas figuras, a mulher cananeia e esse pai de Mateus 17, eles se posicionaram com seus filhos. E o que eu vejo nesse tempo, Deus nos direcionando ao posicionamento pelos nossos filhos. Eu vejo Deus nos chamando ao posicionamento para que os nossos filhos sejam guardados através das nossas vidas. Que já não haja mais espaço nem tempo para nós perdermos, mas que a gente possa entrar no reino espiritual e nos colocarmos na brecha como autoridade pela vida dos nossos filhos. Se colocar na brecha no reino espiritual e declarar que os nossos filhos pertencem ao Senhor e que só Ele pode tocar sobre os nossos filhos. Só Ele. A Bíblia diz que nos dias de Moisés, quando algo grande estava prestes a acontecer, a primeira coisa que o faraó fez foi mandar matar as crianças de 2 anos para baixo. Mas que nesse tempo houve um posicionamento de Joquebede e de Arão, os pais de Moisés. E eles decidiram, mesmo diante da ordem do faraó, a ordem de matar as crianças, eles decidiram guardar os seus filhos. E tendo guardado Moisés, quando viram que seriam descobertos, eles deram uma oportunidade de que aquela criança tivesse uma chance de vida. Untaram o cesto com betume, colocaram sobre o rio e entregaram nas mãos do Senhor. Que se houvesse propósito na vida da criança, que o Senhor o livrasse daquele cesto. E descansaram em Deus. Voltaram para casa sem saber qual seria o destino daquele cesto. A Bíblia diz que naquele cesto estava o libertador de Israel. Estava aquele que foi usado anos mais tarde para libertar a multidão dos israelitas da opressão do Egito. A Bíblia diz que nos dias de Jesus, quando Jesus estava prestes a nascer, que houve um sinal de uma estrela que apareceu no céu. E os reis, os astrólogos ou reis, os magos daquele tempo foram para o rei Herodes e disseram que o menino, que era o rei dos judeus, tinha nascido. A Bíblia diz que o rei Herodes mandou matar as crianças, mas que José e Maria decidiram guardar Jesus, se refugiaram em outra terra até que o perigo passasse. Eles se posicionaram para que Jesus fosse guardado, e quando eles se posicionaram, estavam guardando aquele que libertaria não apenas Israel, mas libertaria toda a humanidade do cativeiro do pecado. Então, quando eu olho para a figura do qual é o papel dos pais, eu vejo os papéis de Joquebede, de Arão, de José, de Maria, o papel da mulher cananeia, o papel desse homem de Mateus 17. Eu vejo papéis de pais que estão dispostos a guardar os seus filhos e a se posicionar espiritualmente pela vida dos seus filhos. Estão dispostos a não deixar os seus filhos à mercê do que o diabo tem planejado. Estão dispostos a ir além. E esse posicionamento ele começa desde o instante que você se converte. Desde o instante que você vai a Jesus, você tem que entender que você começou uma nova história, mas que tudo aquilo que você plantou até aquele dia vai ter uma colheita. E que se você não regenerar essa colheita vai acabar recaindo sobre a vida dos seus filhos. Se você lá atrás serviu em imposto, se você lá atrás fez algum tipo de pacto, se você lá atrás cometeu algum tipo de deslize, tudo aquilo que você fez vai gerar frutos podres. E esses frutos, se não recaírem sobre ti, vão recair sobre os teus filhos, a menos que você regenere a plantação, a menos que você restaure a semente através de Cristo. E de que maneira que eu posso fazer isso? Entregando a vida dos meus filhos a Jesus, fazendo como Joquebede e Arão fizeram, colocando no cestinho ali e deixando que Deus guardasse. A Bíblia não diz que depois de haver lançado Moisés sobre o cesto no rio, de que eles foram correndo atrás do cesto,
confiar no Senhor. E entender que uma vez que nós entregamos os nossos filhos a Deus, nós devemos descansar em Deus, de que Deus estará guardando eles em toda situação. Nós devemos também nos posicionar contra todo ataque das trevas sobre os nossos filhos. Toda vez que um ataque, uma retaliação, um dardo inflamado vier, nós devemos nos pôr na brecha para os nossos filhos e levantar muralhas de intercessão. Levantarmos, como Jesus falou aqui, a castas de demônios que só saem com jejum e oração. Se a tua fé está baixa, a tua fé está pequena, ou você não consegue ter uma fé para exercitar a oração intercessória pelos teus filhos, começa a entrar em jejum pelos teus filhos. Começa a jejuar pela vida dos teus filhos. E à medida que você jejuar pelos teus filhos, o teu nível de fé vai crescendo, a chegar ao ponto que você vai crer que Deus ele está guardando os teus filhos, independente das circunstâncias. Então, instrumentos para que nós possamos nos posicionar para os nossos filhos: jejum e oração. É você começar a entender que tudo aquilo que você fizer para os seus filhos vai deixar marcas no meio espiritual. E que você é responsável pela cobertura ou pela maldição da vida dos teus filhos. Os teus filhos eles vão ser a consequência, mas você vai ser a causa. E sempre nós seremos as causas dos problemas dos nossos filhos. A menos que nós nos posicionemos, tudo aquilo que eles vierem a merecer, boa parte dos seus problemas, vai ter origem em nós. Então começa a analisar agora portas espirituais que você possa ter aberto, portas espirituais lá atrás que você tenha aberto, que possam trazer retaliação na vida dos teus filhos. Te dou exemplo. Pode ser algum tipo de envolvimento no reino espiritual no passado, pode ser temperamento, pode ser atitudes no passado, que podem gerar algo sobre a vida dos teus filhos. E volta atrás. Se durante o período de gestação dos teus filhos tu teve envolvimento no reino espiritual, a letalidade é ainda maior. Então o nível de posicionamento tem que ser maior. Tem que ser maior porque aquilo que identificou uma criança ainda no ventre, de tempos em tempos vai tentar requerer aquela vida, vai tentar reivindicar no reino espiritual aquela vida. E aí precisa de pais posicionados para que os filhos estejam guardados. É esse posicionamento. A Bíblia diz que nos últimos dias Deus levantaria uma unção de Elias, o espírito de Elias, que converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Eu creio numa união geracional entre pais e filhos, numa união onde os filhos cobrirão os pais em oração e os pais cobrirão os filhos em oração, numa união onde os filhos se levantarão posicionados no propósito de Deus na vida deles e que já não deixarão os pais para trás. Mas eu creio em filhos que estarão tão posicionados que serão instrumentos para sacudir os pais, para dizer: ei, acorda, desperta, porque o propósito de Deus é maior. O propósito de Deus não parou. O propósito de Deus ele segue vivo sobre nós. E se a gente começa a entender os sonhos de Deus sobre os nossos filhos, a gente nunca mais vai retroceder, cara. Nunca mais. Entenda, tudo aquilo que você fizer sobre a vida do teu filho vai gerar uma colheita no futuro. Então cuide as palavras que você fala. Talvez você, se não cuidar das suas palavras, você venha a ser um instrumento para matar a vida dos seus filhos, em vez de ser um instrumento para liberá-lo. Se você libera palavras de maldição, cada palavra no reino espiritual ela vai se apegando através de ilegalidades. Tudo aquilo que você coloca é emoção, seja para liberar uma palavra, ou seja até na hora de você corrigir o teu filho. Se houver emoção, se houver sentimento, se ativa legalidade. Então, meu filho aprontou, eu estou muito bravo, vou bater nele. Não faz no momento de novo. Nem que depois, se passar ele eu não vou corrigir. Espera passar ele, mesmo que a tua correção não seja tão dura naquele depois. Mas não bota sentimento. Porque o fato de você estar com o sentimento aflorado pode ser um instrumento para abrir uma atadura na vida do teu filho. Há demônios que se alimentam disso.
toda vez que você for repreender o teu filho com palavras, cuide as palavras que você vai falar. Não libere palavras de maldição, dizendo que não vai ser nada, que é incapaz, que não serve para nada. Não libere palavras de maldição, dizendo que nunca vai conseguir nada, mas libere palavras de bênção. Comece a declarar que os teus filhos eles serão instrumentos nas mãos de Deus. Comece a declarar que os teus filhos eles são promessa de Deus. Mas esse meu filho me traz problema. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento daquilo que eu espero. A certeza das coisas que eu espero, não daquelas que eu vejo. Não é o que eu estou vendo, é o que eu espero. Eu sei que Deus tem promessa para os meus filhos. Se meu filho está passando um problema, se a minha filha está passando um problema, aquele problema não é maior do que a promessa de Deus. Nunca vai ser. Pastor, meu filho tem problema para dormir de noite. Meu filho tem medo de escuro. Meu filho tem pesadelos. Meu filho não consegue nem vir aos cultos, tem medo de vir aos cultos. Como que vai ter promessa de Deus? A promessa de Deus não está condicionada ao estado atual do teu filho e da tua filha. Não está. A promessa de Deus ela é atemporal. Não existe uma limitação sobre ela. A promessa de Deus existe. E se existe, você tem apenas que se posicionar para falar voz. Se posicione como um instrumento para liberar os teus filhos. Se posicione como um instrumento para ativar os sonhos de Deus sobre a vida dos teus filhos. Espere o melhor. Sabe um exemplo de padrão de pais que esperam o melhor dos seus filhos? A mãe de João e de Tiago. Teve um episódio nela que ela demonstrou o que ela esperava dos seus filhos. Qual é o episódio? Quem sabe? Ela foi conversar com Jesus e disse assim: ó, Senhor, permite que os meus filhos, cada um deles esteja do teu lado na eternidade. Aí Jesus disse: é difícil, o cara se for beber não é assim tão fácil não, né? Mas ela foi ousada no pedido do Senhor. Ela não esperou qualquer coisa, ela esperou o melhor para os seus filhos no Senhor. Ela sabia que quanto mais perto de Jesus, melhor seria para os seus filhos. Ela não pediu riqueza, ela não pediu status na terra, ela pediu amizade no céu. E quer saber? Um deles foi conhecido como o discípulo a quem Jesus amava. Um deles ficou tão perto de Jesus que reclinou a cabeça no peito de Jesus durante a ceia. Ainda que indiretamente, o pedido daquela manhã acabou sendo atendido. Porque aquele filho andava assim ao lado de Jesus. Só pode reclinar a cabeça no peito de alguém que está sentado, quem está do lado. João ouviu o pedido da sua mãe. E eu creio que ele ficou do lado. A Bíblia diz que Jesus caminhava com os 12 discípulos, mas havia 3 que caminhavam sempre com ele. Eram quem? Qual os 3 que andavam sempre com Jesus? Pedro, Tiago e João. O Pedro se meteu lá de cruz, mas Tiago e João estavam sempre do lado de Jesus. A sua mãe lhe deu um caminho. A sua mãe disse: ó, é do lado dele aqui, ó. Não sai do lado, não larga. Sua mãe deu o caminho para eles. Quando você vê Tiago e João sempre juntos a Jesus, estavam cumprindo aquilo que a sua mãe gerou no coração. O que você tem gerado no teu coração a respeito dos teus filhos? O que você tem apresentado para Deus com relação aos teus filhos? Qual o pedido que você tem feito com relação aos teus filhos? Aquela mulher disse, ó, ela não pediu nem que Deus guardasse os seus filhos, mas que andasse do lado dele, independente do que passaria. Entregou eles para que estivesse nas mãos de Deus. O que ele tens apresentado para Deus? Senhor, faz os meus filhos quererem estar na tua casa, faz os meus filhos. Não, começa a dizer, Deus, faz eles caminharem no teu lado. E aí de repente não começa a haver uma mudança, uma diferença. Começa a clamar para que os teus filhos sejam ativados nos propósitos de Deus, que eles sejam despertados para os sonhos de Deus na vida deles, porque um encontro com a
presença de Deus, um encontro com os sonhos de Deus na vida deles, vai fazer tudo ser transformado. Um dia que eles sejam tocados pelos sonhos de Deus, eles vão entender que os sonhos de Deus vão ser sempre maiores do que os deles. Sempre. Começa a te posicionar no reino espiritual e começa a lançar decretos para os teus filhos. Começa a lançar decretos. Toda vez que eu comecei a entender o propósito de Deus sobre a nossa vida, e eu comecei a gerar propósito para a vida dos meus filhos também. Então, quando ela estava grávida, eu dizia: olha, esse vai ser um instrumento nas mãos de Deus. O Joshua, quando estava grávida, esse vai ser profeta de Deus. Esse vai ser, vai fluir nessa área, aquele vai fluir naquela outra, a outra vai fluir ali. É uma imposição? Não. Mas é um decreto no reino espiritual. Antes que o diabo trace planos a respeito dos nossos filhos, nós devemos ser os primeiros a traçar planos para eles. O diabo, o plano dele para os nossos filhos é matar, roubar, destruir, fazer eles se perderem, requerer eles nas nossas mãos. Porque quando um filho é atingido, toda a casa sofre, toda a casa perece. Mas quando nós começamos a lançar decretos, a legalidade que o diabo tinha sobre a vida dos nossos filhos começa a ser quebrada. O diabo está dizendo: ei, vai te trazer dor de cabeça. O diabo está dizendo: ele nunca vai conseguir se firmar, ela nunca vai conseguir viver os sonhos de Deus. E aí você está dizendo: eu declaro que em nome de Jesus a minha filha vai ser um instrumento. Eu declaro em nome de Jesus que meu filho vai ser um canal de bênção para as nações. Você começa a mudar o diagnóstico. Um está dando um diagnóstico, o diabo está dando um outro diagnóstico pior. E você está lançando um diagnóstico que muda todos os outros. Você é a autoridade do reino espiritual sobre os seus filhos. Você tem chaves que ninguém mais tem. Chaves de autoridade sobre os seus filhos que ninguém mais tem. Se você começar a entender que essas chaves estão nas suas mãos e que basta você usá-las, e as principais chaves que Deus nos dá são as nossas palavras. É aquilo que nós temos dito. Começa a declarar. Começa a lançar palavras de transformação sobre os teus filhos. Começa a orar para os teus filhos. Impõe as mãos. Declara o favor, o cuidado, o zelo de Deus. E mais do que isso, declara uma vida consagrada a Jesus. Declara que os teus filhos não passarão pelas misérias que você passou. Começa a declarar que os seus filhos não precisarão trilhar os caminhos de espinhos que você trilhou. Que eles não passarão pelas lutas e batalhas que você passou, mas que você vai ser um instrumento para abrir portas para eles, para que eles consigam ir além do que você já chegou. Além. A maior alegria de um pai e de uma mãe, eu creio, é ver os filhos crescerem além daquilo que eles chegaram. Sempre. É ver os filhos voarem ainda mais alto. É ver os filhos alcançarem lugares mais altos ainda. Você é esse instrumento. Comece a abrir as portas. Comece a abrir portas para que os teus filhos rompam milagres. Comece a abrir portas para que os teus filhos sejam livres. Comece a orar e a declarar sobre a vida dos teus filhos um novo tempo. Começa a direcionar e a dizer: ó, o caminho é estar ao lado de Jesus. O caminho é não sair do lado de Jesus. Não saia, não abandona, não deixa. A Bíblia diz que de todos os discípulos, o único que permaneceu aos pés da cruz foi João. Ainda na cruz, ele não saiu de perto de Jesus. Ainda na cruz. E por não ter saído de perto de Jesus, recebeu uma incumbência. Jesus pegou, olhou para ele e disse: esse aí é o teu filho, disse filho, essa aí é a tua mãe. João, por andar ao lado de Jesus, recebeu de Jesus a incumbência de cuidar dos últimos dias daquela que tinha gerado Jesus. Uma tarefa extrema de confiança e de amor. O discípulo a quem ele mais amava, porque estava perto. Comece a chamar os teus filhos para perto de Deus. Comece a direcionar. Se os teus filhos são pequenos, começa a apresentar o caminho para eles.
começa a chamar eles para as coisas de Deus, começa a preparar eles para conhecerem a palavra através de desenhos bíblicos, através de oração com eles, de direcionamento na hora de dormir. Os teus filhos já são maiores, começa a orar e determinar que eles seguirão perto de Jesus. Mas e se a guerra vier? Você tem autoridade para se posicionar, para ser cobertura sobre eles. Te posiciona. Deus está chamando pais a se posicionarem nesse tempo. Os pais posicionados vão gerar filhos cheios de Espírito Santo. Cheios. Pais posicionados vão gerar filhos que queimam de amor por Deus. Tudo aquilo que teu filho tem sofrido de opressão, seja no sono, seja na vida, todos os vazios que ele tem enfrentado, não precisa mais permanecer assim. Você pode ser o instrumento que libera a vida dos seus filhos. Você. Sobre a vida de Moisés, o instrumento foi a decisão de manter o filho. Quantas jovens hoje em dia, diante de uma gravidez indesejada, recebem a escolha de prosseguir ou de matar? Não repete que seja de prosseguir. Quantas vezes nós decidimos dar vida aos nossos filhos, mas acabamos matando eles com palavras? Então, se nós deixamos que a vida fosse gerada, vamos guardá-los na presença de Deus. Esse homem de Mateus 17, esse jovem que era o filho dele, não foi do dia para a noite que ele começou a ter problemas, mas os problemas foram aumentando em escala. Ele sofria ataques e se jogava no fogo e na água. A todo instante, aquele menino vivia se ferindo. A todo instante. Aquele pai, ele não escondeu os olhos para as feridas do seu filho, mas ele enxergou. Pastor, mas não é comum um jovem se jogar no fogo na água. É comum? Mas hoje em dia temos problemas tão sérios como: quantos jovens hoje em dia fecham a porta do quarto e se cortam? Quantos jovens fecham a porta do quarto e pensam em tirar a própria vida? Quantos jovens se trancam no quarto e, sem que você saiba, estão planejando quando vão tirar a sua vida naquela noite? Estão fazendo planos para simplesmente pôr um fim em todo o sofrimento. Aí você pergunta: como é que está o teu filho? Meu filho é uma bênção, não sai de casa, fica só no quarto. Mas por que fica só no quarto? Eu não sei se é o caso de alguém, mas você já parou para se perguntar se teu filho fica só no quarto, por que ele quer estar só no quarto? O que tem feito ele querer estar só no quarto? Esse instrumento pode ser uma bênção. Ajudar o teu filho a conhecer mais de Deus, ajudar o teu filho a ouvir pregações, a escutar louvores, mas esse instrumento pode ser a abertura de uma porta de morte na vida do teu filho. Sem que você saiba, pessoas falando com teu filho, podem levar eles para o caminho de morte em silêncio. Atrás desse instrumento, pedófilos acessam redes sociais e entram em contato com os teus filhos, sem que você saiba, e você acha que está tudo bem. Atrás desse instrumento, há grupos que incentivam o suicídio e que, quando vem uma postagem entristecida, não vão acolher, mas atraem aquela pessoa no laço e começam a incentivar aquela pessoa a tirar a sua vida. Você sabia que há canais na Deep Web que não podem ser rastreados, que eles abrem salas de conversação com pessoas que desejam cometer suicídio? Abrem uma webcam ao vivo e as pessoas tiram a vida na frente das câmeras.
está muito legal, se camuflam de grupos de autoajuda, se camuflam de grupos de socorro, e aquela pessoa entra para pedir ajuda, entra para falar que não está legal, ou começam lançando uma rede e tentando, no primeiro momento, ajudar aquela pessoa, até aquela pessoa começar a confiar, e começa a confiar, puxam para esses grupos. E uma vez que puxam para esses grupos em troca de dinheiro, sim, grupos que são pagos, pessoas que pagam para assistir pessoas tirando a própria vida, atraem aquela presa. E quando entram naquele grupo ao vivo, pessoas começam a dizer: você é um bicho, você não presta, tira a tua vida, ninguém vai sentir tua falta, você não tem coragem, e começam a instigar aquela pessoa, até que aquela pessoa prometa essa vaga. E ali diante das câmeras, quando aquela pessoa tira a vida, você não vê pessoas se compadecendo, não vê pessoas zombando e comparando, porque alguém tirou a vida. E começa a luz. Muitas vezes começa. Às vezes, através de uma porta, teu filho está lá jogando, e você acha que é só um jogo. Aquele jogo ele vai fazendo amizades com pessoas do mundo inteiro. E às vezes as amizades naquele jogo, você não tem como confrontar. Não tem. Pastor, o jogo em si só vai obrigatoriamente fazer o teu filho violento ou não? Pode ajudar? Pode. Pode teu filho jogar e não tem problema nenhum. Mas tem algo que você não consegue lidar. A maioria desses jogos, jogados por eles, são online. Lidam com pessoas do mundo inteiro. Você não sabe quem está do outro lado. Nunca sabe. Há casos que a gente ficou sabendo de pedófilos estarem jogando e conversando com meninas principalmente. E estavam ali se fazendo jogos. E de repente começam a jogar vários dias contínuos. Criam uma amizade, um vínculo e trocam contatos. Uma vez que trocam contatos, começam a instigar. Aí você pega um homem ou uma rede, uma quadrilha, e começam a incentivar aquela criança, aquela jovem, a mandar fotos sexuais. Porque isso, no mercado negro, na internet, vale muito dinheiro. Aí aquela criança se expõe. Aí agora, aquele pedófilo ele marca um encontro e revela sua verdadeira natureza e idade. A jovem diz: não vou, muito capaz. Aí ele diz: se tu não for, eu vou mostrar as fotos. Eu vou divulgar em toda a internet. Aí aquela jovem, por medo e vergonha, vai. E acaba entrando num ciclo de violência e de destruição física e mental. Há 3, 4 anos atrás, uma menina aqui no estado de 16 anos, ela trocou conversas com uns amigos do colégio e mandou fotos para um deles. O menino divulgou no meio da turma. Era uma cidade do interior aqui do estado, pequena, com poucos mil habitantes. Por vergonha, ela tirou a sua vida. Deixou uma carta de despedida pedindo perdão dos seus pais. Mas tirou a sua vida. Aí você pergunta: como aquele jovem que o ano passado, acho que foi em Santa Catarina, como foi esse ano, invadiu a creche, foi esse ano ainda. Um jovem, 18 anos, trabalhava, vida aparentemente normal, era quieto. Sai para trabalhar de manhã, trabalha no horário de almoço,
espada chamada katana, entra dentro de uma creche e mata 3 crianças e 2 professoras. Aí quando você vai ver, boa parte das preocupações dele começaram a sobrar. Perguntaram para os pais, era quieto, vivia dentro de casa. Ficava onde? Computador e celular. Vivia trancado. Mas pastor, ele gosta de ficar trancado. Gosta, é natural. Você tem chaves para abrir. Você. As chaves da tua casa estão nas tuas mãos. Use elas. Não permita que teu filho passe tempo demais trancado no quarto. Pegue, saia com ele, jogue bola com ele, vá soltar pipa, vá correr. Ainda que você se desgaste mais, invista em algo que não tem preço, mas tem valor, que é o tempo dos seus filhos. Invista tempo neles. Pastor, mas eu estou cansado, eu trabalho demais. Ou você decide investir tempo nos seus filhos hoje, ou talvez amanhã você tenha que investir tempo correndo atrás deles, porque você venceu o caminho. Tudo que você faz, quanto mais cedo você faz, menos você vai ter que correr depois. A Bíblia diz: ensina o menino o caminho que ele deve andar, e quando crescer, ele não se apartará. Ensina. Teu filho gosta de jogar bola, gosta de correr, vai com ele. Incentiva a ele a ter amigos reais, não virtuais. Incentiva ele a sair do sol, tirar o mofo, como minha avó dizia. Eu sempre fui muito caseiro, mas eu sempre ia para o campo jogar bola, saía à rua para brincar. Vivemos uma geração onde as cadeias de um celular, não é nem computador mais, porque hoje em dia você não vê nem atrás de um computador, é o celular mesmo. As cadeias de um celular têm aprisionado muitos dos nossos jovens, muitos. E ali, às vezes não é nem pedófilo, mas é outro jovem, com outra experiência e outra expectativa de vida, querendo roubar o sorriso. Pessoas feridas, dispostas a ferir outros. Pessoas que não foram curadas, dispostas a ferir outros. Encontram aqui um mecanismo para propagar-se. Cuida. Teu filho tem celular? Pega. Não deixa o crescimento que não tem. Pega o celular. Se preciso for, baixa o WhatsApp dele no teu telefone. Vigie. Pastor, isso é roubar a privacidade. Você cuidado. Caso aconteça alguma coisa com teu filho, você sabe onde ele está. Quantos jovens nós vemos simplesmente desaparecer? Nunca mais há notícias. Vocês lembram da história da menina de Pelotas da faculdade? Já faz isso há 2, 3 anos. Nunca mais. Nenhuma notícia. Desapareceu com fumaça. Uma jovem estudava, tinha um futuro esclarecida, desapareceu. Qual a explicação? Ninguém desaparece. Ninguém desaparece. Se você tem contato com teus filhos, se eles têm um celular, tome cuidado. Levante muros de proteção dos seus filhos.
Mesa. Vem aqui, vamos conversar. Quando foi a última vez que você falou que amava o teu filho? Quando foi a última vez que você deu um abraço e disse que amava? Quando foi a última vez que você pegou e decidiu orar com ele? Quando foi a última vez que você orou pelo teu filho? Eu não falo de orar pelo teu filho, mas como o teu filho. Quando foi? Quando foi a última vez que você declarou as promessas de Deus sobre a vida deles? Quando foi a última vez que você tirou tempo para eles? Tira tempo. Tira tempo para eles. Eu prego para vocês, eu prego para mim também. Eu passo atrás do carro. Mas todas as noites antes de dormir, a gente ora junto. Como diz a lei da Bíblia junto. O que mais quer? Versículo. Quem do lado? Personagem bíblico. Cada dia, ainda que seja por 15, 20, 30 minutos, tira tempo para estar com os teus filhos. Para o teu dia. Para o momento de descanso. Assiste um desenho com teus filhos. Assiste. Eu não gosto. Bota lá um medinho, bota no Super Bowl, bota o desenho bíblico. O Leonardo deixa até as mulheres tentar ele, né, Leonardo? É tempo, é qualidade de vida. Tu sai dali, esses momentos vão marcar. Não é o presente que você deu, é o tempo que você passou junto. É isso que vai marcar os teus filhos. A maior instrumento, a maior ferramenta que existe para fazer os teus filhos livres é o teu amor por eles. A Bíblia diz que o amor, ele lança fora todo medo. Antes o perfeito amor lança fora todo medo. O amor desse medo. Há muitos filhos que andam com medo. Com medo de falhar. Com medo de serem inadequados. Com medo de não atender a expectativa. Com medo de não serem dignos. E quando você investe amor, você faz eles entenderem que eles não precisam ser perfeitos, mas que você quer que eles sejam verdadeiros. Todo medo vai embora. Todo medo. Faça o teu filho entender que você é o melhor amigo dele. Você. Faça entender que você tem que gerar um ciclo de confiança. Puna quando preciso for, corrija quando preciso for. Mas mais do que isso, incentive, elogie, comemore com os teus filhos, faça a festa, se permita festejar com os teus filhos. Permita vez ou outra estar botado até mais tarde. Permita vez ou outra comer besteira. Permita vez ou outra se sujar. Permita. É ruim você bagunçar a sala e encher de brinquedo. É ruim. Mas permita que eles sejam crianças. Você vai gastar 10 minutos para juntar os brinquedos ou para uma hora. E esse tempo não vai voltar atrás. Esses 10 minutos vão ser de alto valor na vida deles. Esses 10 minutos que você deixou de ganhar, fazendo com que tudo ficasse extremamente organizado e não deixando eles brincar, não vai te valer de nada. Você às vezes desperdiça 10 minutos assistindo algo que não vai te acrescentar nada.
sabe que vai chegar um tempo, teus filhos eles vão crescer e eles vão ter sabedoria e força para te confrontar se quiser. Então nunca imponha nada, apenas amar, mas atraia o coração dos teus filhos de tal forma que eles desejem gerar alegria no teu coração. E você nunca mais vai ter que simplesmente repreendê-los, mas o coração deles vai se mover para que o teu coração se alegre. E isso tem valor e não tem preço. Isso é liberdade. É o teu filho se alegrar de ver você feliz. É o teu filho se alegrar de gerar alegria no teu coração, orgulho no teu coração. É o teu filho se esforçar para fazer o bem, para fazer o melhor, para que você sinta orgulho. Mas o teu filho, quando tropeçar e cair, ele corra para o teu braço e diga: eu sei onde é meu porto seguro. Ensine o teu filho o valor que há no abraço. Ensine o teu filho o valor que há uma palavra de aconchego, de consolo e de amor. Ensine o teu filho o valor de buscar a Deus. Porque um dia, quando você já não estiver mais aqui, Deus vai ser tudo que vai estar a Deus. E nesse dia, eles vão entender que Deus era tudo que eles precisavam. Ensine o caminho e você vai viver um tempo de liberdade com os seus filhos. Então, quando você se posicionar nessa noite, se posicione contra as rochas espirituais da maldade, sim. Se posicione contra os ataques das trevas contra os teus filhos, contra os levantes e bandejas que o diabo tem colocado. Mas se levante contra o seu eu também. Se levante para que o seu eu possa cumprir, ou ser instrumentos para que se cumpram as promessas de Deus para os teus filhos. Se levante para que o seu eu seja direcionado para que potencialize os sonhos de Deus sobre a vida dos teus filhos. Pais que querem liberar os seus filhos, libertar os seus filhos, começam neles sendo libertados. Te liberte de tudo aquilo que te prende. Te liberte de tudo aquilo que te dificulta enxergar a Deus como Pai. Aceite a sua posição como filho de Deus. E aí sim, você vai conseguir aceitar uma posição de pai para conduzir os teus filhos a serem filhos de Deus. Só pode ensinar um filho a ser filho aquele que já aprendeu o valor de ser filho. Te coloca em pé nessa noite. Não queremos nos alongar muito, porque sabemos que se você colocar em prática esse breve ensino, você vai viver, sim, um tempo de liberdade com os teus filhos. Você vai ver os teus filhos fluírem em liberdade, em alegria e em paz. Feche os olhos nessa noite. Nós vamos orar algumas orações específicas e eu peço que você ore comigo. A primeira oração que nós vamos fazer nessa noite é pedindo que Deus desligue do reino espiritual toda a herança maldita que nós possamos ter deixado aos nossos filhos. Nós vamos orar e pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, nos arrepender e nos converter dos maus caminhos e pedir que nenhuma retaliação dos nossos erros recaia sobre a vida dos nossos filhos. Depois, nós vamos orar e entrar em batalha contra toda a hoste espiritual da maldade que tenta perturbar os nossos filhos. Espíritos de depressão, espíritos de desejo de morte, espíritos de pedofilia, espíritos de ideologia de gênero. Nós vamos orar e nos posicionar e mandar esses demônios embora. E depois, nós vamos orar e pedir que Deus nos dê sabedoria para sermos bons pais. Que Deus nos dê sabedoria para administrarmos o nosso tempo em
e investirmos o nosso tempo também na vida dos nossos filhos. Vamos começar então. Senhor, em nome de Jesus, entramos na Tua presença, Deus. E a primeira coisa que nós fazemos nesse momento, Senhor, é pedir perdão pelas nossas falhas e pelos nossos erros, Deus. Pedimos perdão por todo o pecado e erro cometido no passado, Deus. Toda a falha, todo o tropeço, todo o erro, Senhor, que deu legalidade, Deus, para que ações espirituais das trevas atuassem sobre a nossa vida. Se lá atrás, Senhor, nós fizemos algum pacto, alguma aliança, se lá atrás nós, de alguma maneira, fizemos aliança com demônios, Deus, desde esse instante nós rejeitamos essa aliança, Deus, e nós declaramos que não aceitamos mais essa aliança sobre a nossa vida e sobre a nossa família. Nós pedimos perdão, Espírito Santo. Perdoa, porque nós não sabíamos o que fazíamos, Deus. Fizemos no tempo da ignorância, Senhor, e da falta de sabedoria. E pedimos que o Senhor nos cubra com Teu sangue, carmesim vertido por nós na cruz, Senhor. Nos purifique de toda aliança, de todo o trabalho de feitiçaria. Nos purifique, Senhor, de todo o pacto ou legalidade que demos às trevas sobre nossas vidas, Senhor, sobre os nossos filhos. Pedimos perdão nesse momento, Deus. Perdoa-nos, Deus, tem piedade de nós. E nos posicionamos agora. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Deus. Nós declaramos que toda obra das trevas, todo espírito imundo das trevas, que tem se levantado contra os nossos filhos, espírito de perturbação noturna, espírito de pesadelo noturno, espírito de depressão, espírito de angústia, espírito de medo, espírito de solidão, de enfermidade, desejo de morte, espíritos de autopiedade, espíritos malditos de perturbação, de medo noturno, espíritos de atadura do sono, opressão. Eu dou uma ordem agora, na autoridade do nome de Jesus, que cada um desses demônios malditos batam em retirada agora. Soltem os nossos filhos. Espírito de faraó maldito que tenta matar os nossos filhos, nós te ordenamos. Solta os nossos filhos. Espírito de ideologia de gênero que tem atado essa geração, nós te ordenamos, maldito. Solta as nossas casas, solta as nossas famílias, solta os filhos dessa nação. Solta, em nome de Jesus. Espírito de engano, de mentira, de violência, espírito que causou perturbação e medo sobre os filhos, nós ordenamos agora que bata em retirada. Nós oramos agora, Espírito Santo de Deus, pela autoridade do nome santo de Jesus. Nós pedimos que o Senhor venha nos dar sabedoria, Deus, e venha dirigir cada passo e cada decisão, Deus. Ajuda-nos a sermos pais melhores, ajuda-nos a sermos filhos melhores. Direciona os nossos passos, Deus, e que tudo aquilo que não provém de Ti, Deus, desde esse instante nós ordenamos que bata em retirada dos nossos lares, e que a partir desse instante, Deus, nós clamamos que comece um tempo de liberdade. Na autoridade do nome de Jesus, eu dou uma ordem agora. Todo espírito que se levantava contra os filhos, todo espírito que se levantava sobre as famílias, todo espírito que se levantava para causar dor, sofrimento, abatimento, desejo de morte, na autoridade